Oi, turma, tudo bem com vocês? Sextou, né? Vamos sextar aí com grande estilo, vamos estudar um pouquinho para mais tarde, quem sabe, né? A gente se divertir aí de uma maneira com segurança, tá bom? Não esquece, se bem que vocês são muito jovens para estar se divertindo assim em festa, né? E não pode, tá? Então a gente tá aí ainda, né? Tendo todos aqueles cuidados da pandemia. Então a gente precisa ter toda aquela cautela mesmo, com firmeza da nossa segurança, usando máscara sempre, tá bom? E usando também o álcool em gel, tá? Se prevenindo aí da melhor forma, tá bom? Não só para nossa segurança, mas para a segurança do nosso próximo, né, que mora com a gente. Então, sextou, né? Esse sextou é de estar estudando, né? Sextou aí para estudar e nada melhor, né, do que adquirir conhecimento aí é sempre muito bom, muito agradável. Então a gente tá aí com o nosso módulo de segurança de trabalho, a gente tá no módulo ainda remoto, né? Não estamos aí tendo esse acompanhamento por internet. E aí o que eu coloco para vocês? Hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais, tá, de prevenção. Eu coloquei pontos lá de perigos, de acidente, pontos de atividades que machuca, que agride o nosso corpo se a gente não tiver aqueles devidos cuidados, né? Então tem pontos também de prevenção, tá? De prevenção, de um cuidado, de uma orientação assim mais cuidadosa, né? Para que antes daquele profissional desenvolver aquelas tais atividades, né? Ter uma atenção, ter toda uma identificação, ter toda aquela proteção, né, e o uso correto dos EPIs sempre. Nunca dizer que não combina comigo, não vou usar. Sempre tá usando. Então, vai ter pontos que eu até cheguei a explicar no conteúdo, né, que ele diz assim, que eu coloquei lá, né, que a gente coloquei pra gente ver, que dá a entender, professora, eu não trabalho naquela área, né? Porque eu tô conhecendo aquilo, porque eu tô estudando isso. Então, por mais que você não trabalhe naquela área, com certeza você pode conhecer alguém que trabalha naquela área. E aquela pessoa que está trabalhando nessa área pode estar aí utilizando, né, os EPIs de uma maneira incorreta, ou pode até não estar utilizando esses EPIs, né? Então você, né, um aprendiz excelente, aprendiz top, tá? Vai estar informando, né, o teu conhecimento que você adquiriu no módulo de uma forma formal, né, com aquele colega, para que ele use os equipamentos de uma forma adequada, para que ele exija da empresa que a empresa dê esses equipamentos a ele, tá bom? Então é para isso que a gente tá, né, tendo esse conhecimento de segurança de trabalho. É muito bom, né? Por mais a gente aprende aí, tem uma noção de tudo e mais um pouco que pode acontecer dentro da empresa. E esse estudo é mais para prevenção, né? Estudar segurança do trabalho é ter aquela prevenção, né? De evitar riscos e evitar perigo, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, podem estar me chamando no WhatsApp. Gente, uma outra observação. Eu e a professora Lene, a gente não trabalha de madrugada e nem meia-noite, nem no final de semana, tá bom? Então, sextou com responsabilidade, tá? Desenvolvam as atividades de vocês, o estudo no horário do curso, frequência. Passou das 5 horas da tarde, tá bom? Não precisa estar mandando no sábado de manhã ou no sábado à noite, tá bom? Então, só aí umas orientações, tá? Que foi passado logo no início do módulo e só reforçando um pouquinho. Frequência normal, tá bom? Tanto no WhatsApp quanto na plataforma, tá? O conteúdo também, o mesmo conteúdo que tá aqui vai estar na plataforma, tá bom? Aqui no grupo vai estar na plataforma. A atividade que está no finalzinho do slide é a mesma, tá? Que está na plataforma também, tá bom? Então, pontos aí importantes que eu tô ressaltando para vocês,
tá? Eu vou estar ressaltando sempre aqui pra vocês, tá? Então, qualquer dúvida, estou aí. Sextou com responsabilidade, sextou estudando, tá bom? Não esquece aí a nossa questão, tá valendo 2 pontinhos, tá? Vocês vão elaborar um pequeno texto. Esse texto tem que estar à visão de vocês sobre o uso correto dos equipamentos, sobre a prevenção e sobre os riscos, tá bom? Riscos e perigo, tá? Então, nada que a gente já não tenha estudado ou que já não tenha passado aí o conteúdo para vocês, tá? Então, é isso, tá, gente? Bom final de semana para todos, tá bom? E torcer, né, para que a gente venha se encontrar aí pessoalmente, né, porque realmente estou com saudade da sala de aula, de estar com vocês, né, eu sempre gosto de estar falando aí para a turma que eu aprendo mais com vocês, eu aprendo mais do que eu ensino, e rezar aí para que tudo se resolva, né, nesse novo mundo, nessa nova situação aqui, nessa situação que estamos passando, tá? E que venha se obter mais resultado positivo, né? Sabemos que já temos um pequeno resultado positivo aí que sai no jornal, né? E aí que um pouquinho mais lá na frente esse resultado venha a ser extremamente positivo e que a gente se encontre mais rápido dentro da sala de aula, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, boa sexta-feira, tá? Bom estudo, qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Como eu falei logo no início, se eu demorar um pouco para responder vocês, tenham um pouco de paciência, eu vou estar respondendo, tá? Às vezes também eu tenho um pouco de dificuldade com a internet, mas logo em seguida eu vou estar sempre aí respondendo, tá bom? Então, gente, é isso. Bom estudo. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp que eu vou estar respondendo, tá? Oi, turma. Então, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Aqui eu trouxe pra gente conhecer todas as lesões, né? Todas as principais doenças que pode ocorrer, que aquele colaborador pode adquirir, né? Com o tempo aí de trabalho dentro da empresa. Ele pode adquirir com o tempo de trabalho, tá? Dentro da empresa, com o uso incorreto aí dos EPIs, com a falta de atenção, né, com o que está desenvolvendo, e aí vai com frequência causando lesões, causando complicações dentro do corpo, nas variáveis atividades, principalmente, né, quando a empresa de grande porte aí trabalha-se com substância. Então, são esses pontos que a gente vai conhecer, tá? Dentro das principais doenças. Por quê, né? Porque a gente vai ver esses pontos. São pontos importantes, né? Que a gente precisa saber, a gente precisa estar atento, a gente precisa se alertar, tá? Então, falar de principais doenças, né? Ele traz aí pra gente todo o organismo que tem vários mecanismos para eliminar as partículas aspiradas do corpo, tá bom? E aí, com isso, se tem a trabalhada substância com químicas dentro de empresas que são absorvidas pelo próprio organismo, né? Se caso aquela pessoa não utilizar os equipamentos de uma maneira correta, tá bom? E aí isso vai provocar lesões naquele trabalhador, naquele colaborador, tá? Então realmente prestar atenção, tá bom? E aí a gente tem, né, os pontos das principais doenças. Então aqui a gente está vendo aí 5 pontos. Então aqui a gente vê 5 pontos bem importantes, porque é importante, assim, o que eu digo, para que a gente veja, conheça e tenha prevenção disso, tá? Então esses 5 pontos aqui, ela é importante só para conhecimento, tá bom? Que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tenha essa prevenção, tá? A gente evita esse perigo, esse risco, tá bom? Porque realmente ela não é nada bom, né, para o nosso corpo, nem para nós mesmos. Então a gente tem anemia, queimadura, né, cefalopatias,
ulcerações cutâneas, né, e perturbações cutâneas, né, e assim vai. Então, são lesões, tá, ou doenças que vulgarmente se aplica aí aos tipos de trabalho que se apresenta, tá bom? Então, se apresentam aí esses problemas, né, para a saúde daquele colaborador. Então, na própria imagenzinha, eu coloquei 3 imagens aqui que se destaca, tá? Nos tipos de atividade prática dentro da empresa, fora prestadores de serviço, né? São atividades aí na imagem que causa esses 5 pontos aqui que eu coloquei pra gente ver, né? Essas doenças aqui, tá bom? Então, é evitar, né? A gente tem que evitar da melhor maneira possível, tá bom? Porque isso realmente não é bom, não favorece a empresa, não é bom para a empresa e não é bom para você, principalmente para você, colaborador, tá bom? Então, aquela palestra chata só veio para falar que a gente tem que usar EPIs, reforçar o que todo dia o meu coordenador chato me fala. Não é chatice, é prevenção desses riscos, é prevenção, né, dessas doenças, tá bom? E aqui trouxe mais 4, né? Esses 4, tá? São riscos, tá bom? No âmbito de trabalho. Naquele âmbito de trabalho que mexe lá com agentes químicos, né? Que existe aí 4 tipos de agente aí. Então, falando do agente químico, tá? E que se a gente vê aquele elevado grau de perigosidade, né, que passa aí para o ser humano. Então, eles devem ser referenciados, e quando eles são referenciados, tá, eles são dessa seguinte forma: com chumbo, com amiato, o cloreto, a carcinogênio, né? Então, são esses 4 pontos aí, tá, que eleva no âmbito, né, de riscos associados, tá bom? No âmbito de risco associado dentro da empresa. Então, podem observar, dessa maneira que se adquire, né, esses 4 principais pontos aí que não agrada o nosso corpo, tá bom? Então, mais conhecimento, né, desses pontos aí que não favorece nada, né, nem para o nosso dia de trabalho e nem para o nosso corpo. Ah, professora, por que trabalha, né? Então, gente, por que trabalha? São áreas, né, que pessoas estudam, que pessoas procuram informações, procuram um bom desenvolvimento e aí tomam todo o cuidado. E se não tomam esse cuidado, a empresa coloca para aquela pessoa tomar esse cuidado, tá bom? Infelizmente, a gente tem que conhecer, né? Trabalhar, não é nem conhecer, é trabalhar nessas áreas aí, porque precisa se obter um resultado. Então, são áreas que exigem muita atenção, exigem muito uso de equipamento, muito uso de atenção, tá? Leitura, tudo isso para evitar alguma coisa para aquele colaborador, para aquele profissional. E aí temos aqui, né, mais pontos, né, de químicos, de funções químicas, de agentes químicos, só que aqui ele coloca como uns pontos mais específicos, tá? São doenças ainda, né, que provocam, né, e todos os tipos de agente. Então ele coloca a abstose, né, exposição ao amianto, cancro pulmonar, lesões, fibrose, perturbações circulatórias, hemopese e assim vai. Então, o que é, né? Eu já coloquei para vocês aqui que são doenças específicas, são doenças de agentes químicos específicos, tá bom? Embora aí que se quadra ele sempre vai se enquadrar em âmbito, tá, de risco associado, tá bom? Dentro da legislação comunitária nacional, tem uma especificação lá que regulamenta todo o volume, tá? Tem uma definição de tipos de medida e toda uma prevenção que tem que ser implementada. Para que essa prevenção, né, para ser implementada, para evitar, tá, a essas doenças que esse tipo de atividade provoca no corpo do ser humano, tá bom? Então, para evitar, para
evitar um descuido, né? Tem que ter atenção para fazer aquele treinamento de abordagem, né? De atenção, de cuidados, de prevenção principalmente, tá bom? E aí a gente vem, né, conhecer todos aqueles rótulos, fichas de dados de segurança. Isso é um dos pontos, turma, que a gente encontra bastante, tá? Bastante mesmo aí. Dentro da empresa. Porque, né, a empresa ela não vai te colocar para te desenvolver aquela atividade e pronto. Claro, tu vai entrar para desenvolver aquela atividade, mas tem todo o cuidado, tem toda uma atenção. Com isso, né, fora o treinamento que tu tem, fora as orientações que tu tem, todos aqueles pontos importantes que coloca para você, tá? Nas atividades, naquele produto, tem todo um rótulo, tem toda uma ficha de dados de segurança, tem todo um passo a passo, né, para ter essa prevenção aí dessas atividades perigosas, tá bom? Então aí ele fala pra gente, né, que a informação sobre os riscos que as substâncias ou preparação perigosa apresentam para o homem, para o ambiente, é transmitida aí pelos fabricantes ou consumidor do rótulo, né, ou fichas de dados de segurança. Então, na imagem, ela é bem representativa, tá? De olha só essa aqui, observem que todos os pontos têm uma identificação, né? Todos os produtos têm uma identificação. Esse colaborador, a gente percebe que ele tá meio perdido, né? Então, assim, isso não pode acontecer, tá bom? Aquele colaborador que tá lá, ele tem que ter atenção do que ele vai pegar e do que ele vai fazer, tá? E aqui são as causas agravantes que pode acontecer, né? Então, observem aí que nessa imagem essa pessoa não tem o uso adequado dos EPIs, né? Fez aí uma atividade, obteve uma ação com resultado negativo, né? E aí tem os pontos de identificação, olha só, que são gravíssimos, tá bom? Então as imagens próprias já coloquei pra gente ter essa noção, né? De que realmente falar de segurança de trabalho, ele traz aí essa visão para segurar mesmo, prever, né? Ter a prevenção de todas as atividades que são abordadas dentro da empresa. E aí falar de rótulos, pontuar todos esses rótulos, né? O que seria esse rótulo? Tá? Esse rótulo aqui que ele fala pra gente, ele coloca aí, que informa o tipo do produto que se encontra na embalagem, permite evitar confusões e erros de manipulação, ajuda a organizar a prevenção, auxiliar no armazenamento aí de produtos, é precioso em casos de acidente, alerta para a gestão de resíduos e proteção do ambiente. Então o rótulo, tá, é uma base de informação aí sobre aquela perigosidade, né, que é transmitida através de símbolos, tá bom? Então existem aí frases, tá? Frases de riscos, que todo aquele Rzinho de identificação vem em cima uma frase de risco, tá? E assim como tem também frases de segurança, tá bom? Todo Szinho que são representados são frases de segurança. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, tá? E símbolos, né? Símbolos de perigo aí que traz todo um pictograma, né? Para identificar, tá bom? Para ser identificado aquele produtozinho. Então, pode observar aí na imagem, olha só, todo o símbolozinho de segurança, né? Tudo que pode ser perigo, pode ser risco, né? Observe na latinha e substitui essas letrinhas que tá na latinha, em cima, né, na imagem aqui, para S e para R, tá bom? Lá na frente a gente vai conhecer um por um, então só mesmo pra gente imaginar que o NI pode ser um R, o CD pode ser um S, o ZN pode ser um R ou pode ser um S, tá bom? Que são, o S a gente sabe que é frases de segurança e o R é frases de risco, tá? E aí, olha só, aqui a gente tem uma identificação, né? A gente se pergunta como é que é feito, professor, essas identificação, né? Dentro de um produto ou alguma coisa. Observe que aqui ele tem todo, acetona, né? Um produto, tá? A gente vê pelo nome, o nome, tá?
o nome da substância ou da preparação química, tá bom? Então a acetona seria o nome, tá? Seria substância ou uma preparação química, tá bom? Esse nomezinho embaixo, ó, José, Manuel, Gomes, tal, etc. É santo, LDA, né? É limitação aí. E absolve, né, que ele coloca aí pra gente, é nome, tá? E endereço do responsável pela colocação daquele produto no mercado. Isso é importantíssimo, tá bom? Todos os produtos ele tem que ter essas devidas identificação. Essa imagem, né, do fogozinho que vocês estão vendo aí, só subir mais um pouquinho aqui. Podem ver que do lado ele coloca o R11, né? E o R11 ele fala aí pra gente que é facilmente inflamável, tá bom? Então, esse fogozinho aí, ele é o símbolo de perigo com o seu significado, tá? Então, observem que o R11, ele é o símbolo, tá, de perigo, e se tem o resultado o R11, aí essa imagenzinha de fogo representado pelo R11, que significa facilmente inflamável, tá bom? E embaixo, que tem um xizinho, né, ele coloca aí pra gente que é um S15 e 16, 15 e 16. Então é um S, né? Uma frase, podem observar que é uma frase de risco e uma frase de segurança, tá bom? E aí ele fala que é manter afastado do calor, manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição, aí não fumar, né? Então a gente observa que temos aí riscos específicos, tá? E conselhos de segurança, tá bom? Então há duas frases pra gente. A frase do R e a frase do S, né? O R de risco e o S de segurança, tá bom? Não esquece, gente, porque não pode esquecer de nenhuma forma, tá? Porque isso a gente vê nas empresas, a gente vê em obras, tá bom? Então isso é muito importante mesmo. Tanto é que a gente estuda aí segurança do trabalho, não é à toa, né? A gente estuda aí para ter toda uma prevenção. Deixa eu passar aqui. E aqui tem as frases de risco, né? Que eu apresento aí para vocês, tá? Todas essas frases de risco, né? Essas frases, tá? Elas descrevem todo o efeito concreto de cada produto aí sobre a saúde humana, tá bom? Sobre o meio ambiente ou características perigosas aí para a segurança, apresenta uma listagem, tá? Uma listagem de frases de risco que são mais utilizadas e que podem ser encontradas em rótulos e em vários produtos e em vários tipos de identificação, tá? Então aí a gente pode ver dentro dessas frases de risco o R1, né, explosivo do estado seco, R2, R3, R17 e turma, esses R vai até o R68, tá? É muito R aí. Eu só não coloquei aqui pra gente, por quê? Porque é muito, né? E aí é encher aqui o nosso slide de conteúdo e ia se tornar muito pesado. E o que eu não quero é que se torne pesado, tá bom? Então existe até o R68, tá? Que é de possibilidade de efeitos efeitos irreversíveis, tá? Mas aí, professora, eu posso pesquisar? Pode, perfeitamente. Pode pesquisar todas as frases de risco, que ele vai te dar lá todas as frases de risco até o 68. R68, tá bom? E aqui eu tenho, né, eu trouxe aqui dentro das frases de risco, né, essa identificação, porque como eu falei para vocês, essas frases de risco, ela também tem uma identificação por símbolo, né, e esse não só de risco, como também a de segurança, o S de segurança, tá bom? Também tem todas essas imagenzinhas aí com prevenção. Tá? E aqui é abordada da seguinte forma, aqui é para mais informações, né? Ah, mas ela vem com R embaixo? Sim, gente. Nas identificações ela vem com Rzinho embaixo, tá? Ela vem descrevendo aí o que significa tudinho bonitinho, que é realmente frases de risco, tá bom? Aqui a gente tem ainda frases de risco. No frase de risco,
É muito frequente, tá? Nas frases de risco, são frases frequente, resultante e que tem uma combinação aí entre mais de outras frases, tá? Então a primeira é o R15, é o R14 com 15, tá bom? A segunda é o R15 com 29, tá? E a terceira é o R20 com 21. Deixa eu ver se tem mais. Não tem. Então, deixa eu voltar. Então, são 3 pontos aí como exemplificação, tá? Que elas são muito frequentes. Ela aparece em bastante texto, traz resultados, traz combinações com frequência, tá? Então, professora, mas a senhora colocou lá todas as... deixa eu voltar. Todas as frases de risco até o 17. Calma, gente. Com base de pesquisa, a gente encontra lá o 15, o 29, o 21, tá bom? Podem até mesmo estar me solicitando que eu envio para vocês sem problema nenhum. É porque realmente não queria tornar muito pesado o slide para vocês, tá bom? E aí tem esse símbolozinho, né? Com outros mais símbolozinho aí representativo, tá bom? E aí a gente entra com as frases de segurança, né? Essas frases de segurança são frases aí que constituem, tá? Todos os conselhos de prudências, tá bom? A ter aí, contar, né? Ter em contar todo o manuseamento e a utilização daquele produto. Então, sempre é apresentado uma listagem com essas frases de segurança e as que são mais utilizadas e mais encontradas em vários rótulos, tá bom, de produtos aí dentro da empresa ao comprar o produto. Então a gente vê bastante, tá? E aí a gente vê, né, esse S, gente, também, tá? Mesmo ponto, só, ele vai até o 68. Não, o S, a gente encontra o S até o S33, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês até o 22, mas a gente encontra até o 33, tá? Que é evitar acumulações de cargas eletrotásticas, né? Que ele traz pra gente, tá bom? Aqui temos aí a frase, né, de segurança. Aqui, essas frases, ele entra no CIPAT, né? Ele não deixa de ser uma frase de segurança, ele é uma frase, tá bom? Com segurança, com a prevenção, podem observar aí que são frases para prevenir, né, aquela pessoa. Ele coloca no primeiro aí EPI, no armário não protege operário, não importa onde estiver, leve a segurança com você. Por que arriscar, né? Segurança em primeiro lugar. Então, são frases positivas, tá? São frases para prevenção, são frases para aquele colaborador estar atento a tudo. Então, nas empresas, assim como a gente encontra bastante frases de risco, a gente tem que também encontrar bastante frases de segurança. Até mesmo o colega do lado pode estar falando essas frases, teu superior, você mesmo, tá? Então, é bem importante, importantíssimo. E aqui a gente tem toda a ficha de dados de segurança, né? Que ele fala pra gente que as fichas de dados de segurança constituem o principal instrumento para assegurar, né, que os fabricantes e importadores comuniquem informações suficientes em toda a cadeia de abastecimento, para permitir aí a utilização segura de suas substâncias e mistura. Então, na imagem, vocês observam que há um produto, né? Um produto chegou recentemente, ele lê, tá? Toda a ficha daquele produto. Sabe quando a gente compra um medicamento? E o medicamento a gente vai ver a bula, né? A gente vai ver aquelas identificação, para que serve, o que pode causar na gente e assim vai. É a mesma coisa de produtos com alto risco, tá? É aquele passo a passo de como utilizar, de todos os cuidados que tu tem que ter, aonde tu tem que armazenar aquele produto, tá bom? Então aí é o manual, é tipo o manual todo daquele produto, tá? Então aí ele lê, né? Pode observar que é essa forma de segurança que temos que tomar, tá? Que temos que ter como atitude, tá? Atitude positiva, tá bom? Então observe aí que ele lê primeiro,
né, sobre o produto, ele se informa. Ah, mas eu já estudei sobre isso, eu sei. Mas, gente, não é porque eu sou professora eu tenho que saber de tudo, tá bom? Então, é a mesma coisa aquela pessoa. Não é porque ele trabalha anos com aquilo, é químico, trabalha aí 50 anos no mercado como química, que ele não tem que deixar de ler o produto. Ele sempre vai ler o produto, tá bom? Então, assim, é um passo de segurança que ele vai ter com ele e vai ter com quem trabalha com ele. Porque imagina só, né? Tu tem anos aí dentro do mercado como químico, como biólogo, como alguma indústria aí, dentro da indústria, trabalhando nessas coisas perigosas, e aí tu tem alguém que trabalha com você, né? E essa pessoa que trabalha com você se inspira em você e vê que tu mal lê o que está escrito lá naquela identificação, naquela ficha de dados daquele produto. E aí vai querer seguir o seu espaço, né? E isso, ele tá tendo uma prevenção do risco, do perigo, ele não tá, né? Então é importante sempre, não importa a tua área, você sempre tem que conhecer aquele produto antes de abrir e manusear ele, tá? Então observe aí que ele lê, né? Ele se equipa, tá bom? Da melhor forma e faz o manuseio do produto químico, tá bom? E isso se chama prevenção, gente, que é frase importante dentro da segurança de trabalho. E aqui temos, né, temos aí 16 campos obrigatórios, tá bom? Então são obrigatórios, são as fichas de dados de segurança, tá? Que deve estar em local acessível, tá bom? E de conhecimento de todos os colaboradores. Ah, eu vou guardar ali porque tá muito exposto. Gente, se é ficha de dados de segurança, não precisa guardar, tem que estar exposto para todo mundo, até quem entra avisar logo aquilo, tá bom? Então aí ele mostra pra gente 16 campos obrigatórios, né? Primeiro socorro, medidas de combate a incêndio, identificação de substância, identificação dos perigos, composição de informações de componente, medidas a tomar em casos de fugas acidentais, manuseamento e armazenagem, controle, que é controle, né, que junto de volta a gente coloca aí, proteção pessoal, propriedades físicas e química, estabilidade retrativa, informações toxicológicas, né, informação ecológica, considerações, informações relativas ao transporte, informação sobre regulamentação e outras informações. Então aqui são 16 campos de fichas de dados de segurança, tá bom? Que as empresas elas se preocupam, tá, em fornecer aí para esses colaboradores e que é um passo que ela tem que ter, né? É uma obrigação que ela tem que ter sempre, tá bom? E aí a gente tem todas as regras, né? As regras. E aqui a gente entra com regras e cuidado a ter manipulação de armazenamento de substância perigosa, né? Eu sou aprendiz, eu posso estar manuseando essas atividades? Não, gente. Aprendiz não pode, tá? Ah, mas então por que eu tô conhecendo isso? Porque a gente precisa, né? A gente precisa ter esse conhecimento porque é muito importante. Até mesmo para manter a gente afastado, tá bom? Porque isso daí só pode ser manuseado por profissionais mesmo capacitados, tá bom? E até mesmo os profissionais já capacitados, eles têm aí toda uma regrinha, todo um cuidado que tem que ser feito, né? E para não expor tanto ele, né? Tanto ele como profissional, como o próximo ao lado, o colega do lado, né? Então, vocês como aprendizes não podem, tá? Ah, mas o meu coordenador, meu diretor, meu chefe, meu líder me orientou de uma forma muito cuidadosa. Mas, gente, vocês são aprendizes, tá? Então, aprendizes, o empregador, ele tem que ter cuidado dobrado com esses aprendizes, tá? Então, não pode. Ah, professora, mas lá no meu trabalho eu faço de tudo mais um pouco e vi aí muitas substâncias perigosas e o meu chefe pediu para me fazer isso. Então, gente, se isso está acontecendo e se isso acontece com frequência, procure a coordenação, explica para a coordenação, conversa a professora Lene, a professora Dani. Não, só a professora Lene, perdão. A professora Lene sempre vai te ouvir, né? Tu pode falar comigo também.
e dizer, né, informar o que está se passando aí nas tuas atividades do dia a dia dentro da empresa, tá bom? Porque isso não pode, tá? Mas aí tá estudando porque tem que conhecer, tá bom? Para evitar e andar bem longe se possível, tá? Então aqui ele coloca pra gente aí esses pontos, né? Pontos importantíssimos também, nunca vai deixar de ser importante, né? Então aí a gente tem afastar o mais possível, né, essas substâncias explosivas. Essas substâncias explosivas ela tem que estar em local aberto, não pode estar em local fechado de jeito nenhum, tá bom? Substâncias comburentes aí, substância inflamável, né? Inflamáveis. Assegurar que todos esses recipientes de substância química perigosa têm rótulo, tem que ter todas uma identificação, tá bom? Conceber vias de acesso adequada à zona de armazenamento. Essa zona de armazenamento aí para essas substâncias perigosas tem que ser uma área grande, uma área espaçosa, tá bom? Por isso tem que verificar se elas realmente estão adequadas para estar ali, para esses produtos estar ali. Não utilizar aí recipientes vazios, né, para colocação de outras substâncias, eliminar corretamente as embalagens e recipientes, não fumar no local de armazenagem, nunca comer nem beber durante o manuseamento de substâncias químicas e perigosas, isso nunca na vida, turma, porque mas eu só fui lá comer do lado, mas eu não tava mexendo, meu chefe que tava mexendo, gente. Só o cheiro, a gente já viu, né? Pontos aí que só por cheirar aquilo, o tanto que é agravante no nosso corpo, tá? Então, comer, beber, nunca. Perto dessas atividades, fumar, pior ainda, tá? Então, não pode. Deve-se ter uma atenção, né? Todas as pequenas lesões na pele, via penetração privilegiada e para substâncias perigosas. Então, mesmo tu trabalhando longe, reparar no corpo, né? Nosso corpo são os primeiros sinais aí que aparece, né? Quando alguma substância vem, né? A gente acaba respirando aí essa substância, vem agravar no nosso corpo. Então ele dá logo os primeiros sinais, tá? Não tá aqui, mas eu vou colocar mais um ponto que ele também se torna muito importante. Muito, acho que até mais importante do que esses outros pontos, né? Que é o manuseamento, tá? Do uso obrigatório de equipamento de proteção individual, tá bom? Do nosso EPI, tá? Manusear ele de forma adequada, né? Nomeadamente, tá sempre usando os óculos, as máscaras, as luvas, o avental, se porventura, né, vier precisar usar, tá? Então, utilizar esses EPIs aí para tua própria segurança, tá bom? Mas a Sara acabou de falar que eu não vou trabalhar nessa área. Tu não. Tu pode estar a trabalhar. Mas se tu conhecer alguém que trabalhe e que não use, né, essa proteção, esse equipamento de proteção individual, tu pode estar reforçando e tu pode estar ajudando a vida ou a saúde daquela pessoa, né? Então, olha só que ponto positivo pra gente, né? Então, observar isso, ter atenção dobrada com isso, tá bom? E aqui a gente tem 3 pontos também. Esses 3 pontos é um caso de um acidente provocado pela ingestão ou pela inalação de substâncias tóxicas, tá? Tanto é que nesses 3 aí ele dá uns 3 pontos importantes, né, pra gente. E ele fala aí que é ler cuidadosamente as informações contidas na embalagem ou preferencialmente aí a ficha de segurança do produto, né? Observe na imagem do meio que além de ela estar com a ficha, ela tá olhando o rótulozinho daquele produto, né? Essa luzinha aí que tá saindo do olho dela vermelho, tá? Não é aquele coleguinha lá do X-Men, não, que eu até esqueci o nome daquele personagem do X-Men que tira o óculos do olho, né, e solta um raiozinho. Acho que vocês sabem. Não é isso não, tá? É porque é só um modo de identificação lá no rótulozinho lá, tá? Pra gente observar aí. Prestar, né, quando possível, os primeiros socorros, entregar aos técnicos de saúde o rótulo do produto que provocou o acidente. Então, não só observar a ficha de dados, né, ter essas regras aí como atividade sempre prioritária, né, e também fazer aí o uso correto dos equipamentos.
Então, observe que tem identificação do uso dos equipamentos, tem uma representação aí de visar a ficha de dados daquele produto, de identificar o produto, de verificar o produto com rótulo e descartar esse produto de forma adequada, né, na terceira imagem, tá bom? Então, são métodos aí que tem que ser feitos, são medidas que tem que ser adotadas, tá, por todos os profissionais. E aqui a gente tem uma atividade para fazer, tá? Essa atividade vai valer 2 pontos, tá bom? O que eu quero? Que vocês coloquem conforme o que a gente vem aprendendo, né, até hoje. A gente conseguiu aí nessas 4 aulas que a gente já teve, sobre a segurança do trabalho, né, sobre a prevenção, sobre o risco e o conhecimento do uso correto dos EPIs. Então, como é que tu vai fazer? Vocês vão elaborar um pequeno texto, tá? Informando todo o que você conseguiu assimilar de uma prevenção, de um risco e sobre também o conhecimento do uso correto dos EPIs, tá? Lembra que vocês vão desenvolver esse texto, tá bom? Colocando o ponto de vista de vocês, tá? E que lá na frente a gente vai fazer um trabalhozinho aí referente ainda a essa questão, tá bom? Então, bom estudo. Qualquer dúvida podem estar me chamando no WhatsApp que eu tô respondendo.